Tirania de Aço capítulo 800. O passeio do príncipe Min pela cidade. Parte. Ele Lind estava sentado em frente ao filho pequeno, Hans, que tinha uma expressão de becinho no rosto. Sua mãe acabara de lhe dar uma ordem que ele não queria cumprir. Assim, ele não pôde deixar de repetir as palavras dela como se fossem simplesmente inacreditáveis. Você quer que eu leve o príncipe Ming e o imperador Anangpur em um passeio pela cidade? Dê-me uma razão pela qual eu deveria. Lind olhou para o filho com um olhar de fúria em seus olhos azul celeste antes de falar em tom severo. Hans era esperto o suficiente para saber que deveria temer sua mãe e sua ira feminina. Assim, enquanto ela falava com ele inclinou a cabeça em submissão. Porque, Hans, eu sou sua mãe, e eu disse para você fazer isso. Isso deve ser motivo suficiente. No entanto, se você deve saber a intenção por trás do meu pedido, é porque você compartilha a mesma posição que Zuzi, e isso seria ser melhor para o seu igual para levá-lo ao redor da cidade. Não estou pedindo que você leve os dois homens em um passeio chato ao setor industrial ou ao cemitério. Estou lhe pedindo para mostrar a riqueza e prosperidade do Reich. Seja um bom menino e faça isso pela mamãe, não é, Hans? Era incrível como a mulher podia tão facilmente mudar sua expressão de uma mãe repreendedora para uma amorosa. Quando Lind falou com seu filho dessa maneira, ele só conseguiu desviar o olhar e aceitar seu pedido. Mesmo que ele não quisesse fazê-lo. Mutar. Em resposta a isso, Lind exibiu um sorriso radiante enquanto abraçava seu filho e o beijava na testa várias vezes. O próprio alto causou grande embaraço a Hans. Esse é o meu bom menino. Muito obrigado, Hans. Você está realmente ajudando a mamãe. Enquanto Lind dava um banho de carinho desejado no filho primogênito, os dois estimados convidados chegaram na sala e testemunharam a cena com o mesmo sentimento de constrangimento que o próprio Hans estava sentindo. Embora Lind tenha notado sua entrada imediatamente, ela continuou a abraçar e beijar seu filho até que o menino teve o suficiente e a empurrou para longe. Após o que ela fez becinho por um breve segundo antes de mudar sua atenção para Daria e Zuzi. Imperador Daria, Príncipe Zi, obrigado por terem vindo em tão pouco tempo. Hoje é um dia tão maravilhoso que pensei em permitir que Anzak os levasse em um passeio pela cidade. Você não está ocupado, está? Zuzi olhou para a beleza angelical e ruiva e sua expressão suplicante, e imediatamente acenou com a cabeça em aceitação. Por alguma razão, esta mulher tinha algum tipo de influência sobre ele. Embora desejasse fazer um tour pela cidade desde que chegara ao Kufstein, ele se preocupava com a possibilidade de uma criança ser seu guia turístico. No entanto, o charme natural de Lind foi suficiente para obrigá-lo a aceitar sua oferta. O que ele fez da maneira mais respeitosa possível. Não tenho nada planejado para o dia. Seria uma honra que o jovem príncipe Hans me guiasse pela cidade. Estou ansioso por isso. Desde o momento em que os dois jovens pisaram na sala, Hans tinha colocado a fachada de um menino médio de 9 anos. Embora Daria estivesse ciente até certo ponto do hiperintelecto e da verdadeira personalidade de Hans, Zuzi não estava tão bem informado. Hans raramente revelava seu verdadeiro eu perto dos outros. Na verdade, as únicas pessoas que estavam cientes de sua verdadeira mentalidade eram seus pais, suas noivas e sua irmã mais nova Helga. Assim, ele rapidamente se levantou de sua cadeira e se aproximou dos dois convidados com um sorriso inocente no rosto. Se a mamãe diz, então eu ficaria feliz em levar vocês dois pela cidade. Lind sorriu e deu um tapinha no cabelo ruivo de Hans enquanto ele estava ao lado dela. A expressão amorosa em seu rosto bonito enquanto ela lidava com seu filho fez o coração de Daria e Zuzi disparar. Por mais que o imperador Anangpur fosse grato a Berengário por salvar sua irmã e permitir que os dois irmãos exilados desfrutassem de uma vida de paz e prosperidade no Reich, ele invejava profundamente o homem por ter uma mulher tão maravilhosa como esposa. Enquanto os dois homens estavam ocupados controlando suas emoções intensas, Lind se abaixou na frente de seu filho e o abraçou mais uma vez antes de sussurrar em seu ouvido. Tenha o seu melhor comportamento, ou a mamãe vai te dar uma surra. O rosto de Hans empalideceu ao ouvir essas palavras, mas sua fachada inocente não cedeu nem um pouco. Seus pais nunca o disciplinaram tão severamente antes, portanto, se sua mãe o estava ameaçando com uma surra por se comportar mal, esse pequeno pedido dela deve ser algo crítico para a diplomacia. Imediatamente depois de ameaçar seu filho, Lind se separou do menino e beliscou suas bochechas antes de mandá-lo embora. Tudo bem, Hans.
Seja um bom menino para a mamãe e divirta-se. Justamente quando Hans estava prestes a partir com o príncipe Ming e o imperador Anangpur a reboque, ocorreu uma visão peculiar. A gata de estimação de Lindy, chamada Midnight, correu pela sala e subiu no parapeito da janela. Seu rabo estava inchado ao máximo, e ele começou a assobiar para a criatura que o perseguia. Genseric, o filhote de leopardo, estava em um humor brincalhão enquanto perseguia o gato de estimação de Lindy. A visão disso fez Lindy repreender o filhote. Bad Genseric, você precisa parar de assediar minha pobre meia-noite. O filhote de leopardo tinha uma expressão taciturna no rosto enquanto escondia o rabo entre as pernas. Era inteligente o suficiente para entender as palavras de Lindy e rapidamente ficou deprimido. Ele só queria brincar um pouco com seus parentes mais próximos. O estado angustiado do filhote fez o coração de Lindy sangrar quando ela se abaixou e pegou o Genseric antes de acariciar seu pelo sedoso. Oh, me desculpe Babi, eu não queria ser tão dura. Você precisa saber que meia-noite não é o mesmo tipo de gato que você, e você vai assustá-lo com sua força. Midnight olhou para seu mestre, que estava mimando seu maior rival com descrença. Ele imediatamente apalpou, o que fez com que a bela ruiva colocasse o filhote de leopardo no chão e desse um pouco de amor ao seu animal de estimação favorito. Não fique com ciúmes, meia-noite. Genseric é seu irmãozinho, e você precisa se dar bem com ele. Um dia, ele será grande e forte e poderá protegê-la contra qualquer coisa. Será bom para você criar um irmãozinho. Relacionamento com ele quando puder. A maneira como Lindy tratou os dois gatos como seus filhos fez com que Hans ficasse envergonhado. Ele seriamente não entendia por que a mulher tinha um fraquinho pela família dos Felídeos. Enquanto Hans escondia a cabeça com vergonha, Zuzi ficou mais surpreso que um filhote de leopardo real estivesse sendo tratado como um animal de estimação por todos na sala. Até o Império Anangpur parecia aceitá-lo como se fosse algo normal. No entanto, antes que ele pudesse falar sobre essa peculiaridade, Hans agarrou sua mão e o levou para o pátio. Vamos. É melhor deixar a mamãe sozinha quando ela está bajulando seus gatos. Hans conduziu seus dois convidados para fora da porta e para o pátio, onde um automóvel os esperava. A cabine estava fechada e o veículo blindado para proteção contra possíveis ameaças. Apesar disso, parecia um carro normal. Tanto Zuzi quanto Daria olharam com admiração para o veículo. Esta foi a segunda vez que o príncipe Min viu tal coisa e a primeira do imperador Anangpur, e eles foram rápidos em perguntar sobre o dispositivo. Príncipe Hans, você se importa de nos explicar o que é este dispositivo? Não parece ter nenhum animal puxando-o, e ainda assim é capaz de se mover. Não acredito que seja o único que esteja profundamente confuso sobre isto. Um membro do Reichsguard, que estava vestido com seu uniforme cerimonial, abriu a porta do carro e permitiu que o grupo entrasse no veículo. Hans rapidamente informou seus convidados sobre o que sabia sobre o carro enquanto relaxava no interior de couro fino com um copo de leite nas mãos que lhe foi fornecido pelo motorista. Meu pai chama isso de automóvel. É uma de suas mais novas invenções. Foi projetado como meio de transporte de pessoas e cargas pela cidade. Não sei muito sobre como funciona, mas esses veículos estão se tornando mais comuns em todo o Reich. A cada dia que passa. Embora geralmente você veja ônibus nas ruas em vez de carros individuais como este. Na verdade, Hans tinha conhecimento suficiente de conceitos básicos de engenharia para entender o princípio por trás do trem de força do carro. No entanto, essa informação era muito avançada para alguém que veio de um país da era pré-industrial para compreender adequadamente. Assim, ele escolheu fingir ignorância. O motorista inseriu as chaves na ignição e ligou o veículo. Em poucos segundos, o automóvel estava saindo da garagem do palácio em direção ao distrito comercial de Kufstein. Hans não tinha interesse em explicar como o governo alemão trabalhava para o príncipe Ming. Em vez disso, queria que seus dois convidados vissem o progresso econômico da capital do império. Assim, o trio começou sua jornada pela cidade de Kufstein, que deixaria uma impressão favorável no príncipe Ming. Muitas mudanças ocorreram nos meses desde que Daria e sua irmã fizeram um tour por Kufstein. A cidade se desenvolveu rapidamente e hoje seria outro dia chocante para o imperador de Anandpur. Tirania de Aço capítulo 801 Terminando a guerra, Berengário estava sentado em um sofá dentro do palácio de Cracóvia. Depois de derrotar o reino da Hungria,
Ele rapidamente transportou seu exército para a fronteira oriental de seu império com a Polônia através da Ferrovia Nacional do Reich. Depois de chegar à fronteira, ele marchou com seu exército para a capital de seu último inimigo remanescente. O rei da Polônia e seu filho mais velho estavam mortos, deixando uma criança pequena com a posição. Quanto ao grão-duque da Lituânia, ele era membro da dinastia Jagiellônica, que era a mesma dinastia que governou a Polônia. Por causa disso, ele estava presente no palácio de Cracóvia, sentado em frente a Berengário com uma expressão nervosa no rosto. Atualmente, Berengário olhou para o grão-duque enquanto fazia suas exigências. A guerra acabou, seus exércitos estão afogados no Mediterrâneo. Presume-se que seu rei está morto, e a Alemanha agora ocupa a sua capital sem a menor resistência. Você não tem poder para resistir às minhas exigências. O que é bom, porque são bastante simples. A princesa Natalia vai se casar com meu filho Hans quando os dois atingirem a maioridade. O herdeiro de sua união se tornará o próximo rei da Polônia. O grão-ducado da Lituânia será anexado pelo reino da Polônia e formará um único reino sob o governo de meu neto. Enquanto isso, colocarei um homem em quem confio como regente da Polônia, que governará até que o próximo rei atinja a maioridade para suceder ao trono. Não há espaço para negociações. Vocês estão completamente à minha mercê, e pretendo aproveitar ao máximo. O grão-duque da Lituânia fez uma careta quando ouviu a extensão das exigências alemãs. Foi totalmente humilhante. Não só eles sofreram perdas inimagináveis nesta guerra, mas a dinastia que governou a Polônia por séculos seria removida do poder. Em seu lugar, um príncipe alemão se tornaria rei e a dinastia von Kufstein reinaria no futuro próximo. Embora Berengário estivesse certo, ele não poderia recusar muito bem, ou então o exército alemão lançaria o inferno em Cracóvia, assim como havia feito em Varsóvia anos antes. Isso era algo que o grão-duque tinha que evitar a todo custo. Assim, ele assinou relutantemente o horrendo Tratado de Paz de Berengário. Depois de ver o homem renunciar aos direitos de seu reino, Berengário exibia um sorriso cruel enquanto se levantava e se preparava para retornar às fronteiras do Reich. Com a rendição da Itália, Borgonha, Hungria e Polônia-Lituânia, restava apenas um reino que foi tolo o suficiente para ficar do lado do papado neste conflito brutal. Ao sair da porta da sala em que haviam negociado o tratado, Berengário parou seus passos e olhou para trás uma última vez, antes de dar uma advertência sinistra ao grão-duque da Lituânia. 2 vezes em uma década eu tive que enviar meus exércitos para a Polônia. Se eu tiver que fazer isso de novo, eu vou queimar este sertão miserável. Fui claro. O grão-duque da Polônia ficou pálido quando ouviu essa ameaça antes de balançar a cabeça em obediência. Ao ver isso, Berengário partiu do palácio e se reagrupou com seu exército. Quando seus oficiais se reuniram em torno dele, ele despachou suas ordens. Vamos marchar de volta para a estação ferroviária mais próxima. De lá, podemos enviar para casa os homens do nosso exército. A guerra está quase no fim. Tudo o que me resta é atravessar de trem para Hamburgo e zarpar para Windsor, onde forçarei qualquer que seja o príncipe deplorável que tenha sucedido ao tolo Laurence um tratado semelhante que a Polônia deve suportar. Ao ouvir essas ordens, os oficiais alemães rapidamente as transmitiram aos soldados, que iniciaram a curta jornada de volta à pátria. Todos ficaram aliviados ao saber que depois de meses de luta, eles voltariam para casa. Quanto a Berengar, no momento em que encontrou a estação de trem mais próxima, ele viajou até Hamburgo, onde embarcou em uma fragata e navegou na Sexta Frota através do Mar do Norte no rio Tamisa, onde os homens desembarcaram no Palácio de Windsor. Os alemães já haviam exterminado o exército inglês na península do Sinai, e as poucas tropas que restaram como guarnição não ousaram enfrentar os fuzileiros navais alemães em combate. Berengário fez seus soldados marcharem pelas ruas até entrarem no pátio do Palácio de Windsor, onde ele entrou no prédio junto com uma companhia de seu Reichsguard. O atual rei era um adolescente chamado James. Ficou petrificado quando viu os alemães entrarem em sua casa sem avisar. Ele não esperava que eles pousassem com tanta ousadia nas costas da Inglaterra. James encarou Kaiser de um olho só, incrédulo, enquanto lutava para encontrar as palavras para falar. Berengário apenas zombou quando viu que o adolescente estava praticamente se mijando de medo. Ele imediatamente fez sinal para o garoto se sentar em uma mesa próxima. As pernas de James estavam prestes a se dobrar de terror, e ele estava agradecido por ter permissão para se sentar. Assim que o menino se sentou,
Berengário sentou-se à sua frente e o encarou em silêncio por vários momentos antes de pronunciar as palavras em sua mente. Eu me pergunto. Eu preciso te matar e substituí-lo por alguém que vai aceitar minhas exigências. Ou você será sábio o suficiente para fazer o que você disse? Deixe-me deixar isso bem claro para você. Seu rei é presumido morto. O que resta do seu exército está sendo limpo por chacais e carniças enquanto falamos, e você não tem capacidade de continuar esta luta. Se você resistir, eu ordenarei meus navios de guerra para bombardear esta cidade até que nada reste. Como você não tem capacidade de resistir às minhas exigências, vou declará-las abertamente e, se você se recusar, vou atirar em sua cabeça e arrastar um de seus irmãos para assinar minhas palavras em lei. Estou entendido? A essa altura, James não conseguia mais conter a bexiga e molhava as calças. Quando Berengário viu isso, enfureceu-se, como se as ações do menino fossem o derradeiro desrespeito. Ele agarrou o jovem pela nuca e bateu com a cabeça na poça que havia deixado no chão. Seu filho da puta, você tem alguma ideia de quanto custam essas botas? Você se atreve a sujar meus pés com sua urina? Limpe isso, agora. James choramingou e chorou quando foi forçado a lamber sua própria bagunça. Ele queria vomitar, mas resistiu à vontade de fazê-lo, temendo ser forçado a limpar essa bagunça sozinho. Depois de literalmente lamber as botas de Berengário, Berengário soltou o menino e o fez sentar-se novamente enquanto o soltava com um aviso. Faça isso de novo, e eu vou atirar na sua cabeça. Agora. Onde estávamos? Ah, certo. Minhas exigências. A partir deste momento, a casa de Lancaster cederá todos os títulos e posses da dinastia von Kufstein, especificamente para meu filho Christopher. Até que ele atinja a maioridade, eu agirei como regente da Inglaterra, e deixarei um regente para limpar essa merda do reino e a bagunça que seu pai fez. Quanto à sua dinastia, eu realmente não me importo com o que você faz, mas se você se atrever a levantar suas bandeiras em rebelião contra meu filho, ou mesmo fazer uma reivindicação bêbada sobre a Inglaterra, destruirei todos os membros de sua família e todos de seus ramos de cadete. Eu me esclareço. James estava chorando profusamente, mas ele conseguiu acenar com a cabeça e falou em concordância. Sim. Ao dizer isso, Berengário sorriu e deu um tapinha na cabeça do menino antes de tranquilizá-lo que tudo ficaria bem. Bom, não se preocupe. Claramente pela maneira como você está agindo, você nunca teria sido um bom rei. Você deveria se consolar com o fato de que um governante adequado guiará seu povo no futuro. Depois de dizer isso, Berengário partiu de Windsor e fez a longa viagem de volta a Kufstein. Neste dia, ele forçou os dois últimos de seus inimigos restantes à submissão. Ele riu para si mesmo quando percebeu que os escoceses eram o único reino católico que tinha sido sábio o suficiente para ficar fora da guerra. No entanto, eles seriam tratados nos próximos anos por seu filho, que unificaria as ilhas britânicas em um único reino. A partir deste momento, a guerra com o papado acabou, e o Império Alemão detinha a hegemonia sobre toda a Europa. Depois de 10 anos, Berengário finalmente terminou seu objetivo de toda a vida. Agora ele poderia passar o resto de sua vida em paz e prosperidade. Ou assim pensou. Infelizmente para Berengário, outra ameaça estava no Extremo Oriente, que exigiria sua atenção por muitos anos. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos, tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.